Petistas e a esquerda maranhense quer expulsar o senador Everton Rocha lá do Senado Federal, mesmo após uma ordem do presidente Lula aos petistas, dizendo que o Everton Rocha e a Elisiane Gama são os candidatos do Lula no Maranhão. E mesmo assim, parte da esquerda, inclusive o candidato do PT ao governo do Maranhão, está completamente fora dessa de apoiar o Everton Rocha. Eu entrevistei um deputado sobre isto e eu vou contar um pouquinho mais sobre essa questão aqui neste vídeo. Vamos lá, porque a guerra no Maranhão só aumenta. E agora até mesmo o ministro Flávio Dino está envolvido no meio dessa guerra. Eu quero trazer para vocês aqui, neste vídeo especificamente, uma entrevista que eu fiz com o deputado estadual Rodrigo Lago, que hoje está no PSB, que hoje é um partido que está com a senadora Ana Paula Lobato. E quem é Ana Paula Lobato? Ana Paula Lobato era a primeira suplente de Flávio Dino. E quando Flávio Dino assumiu o Ministério da Justiça, ela assumiu o Senado e depois o Flávio Dino foi para o STF, ela ficou em definitivo no cargo. Então ela e o marido dela, Otelino Neto, atual deputado estadual, que está também agora no PSD, já foi presidente da Câmara, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que era muito próximo também de Flávio Dino, de alguma forma tomaram esse partido do atual governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão. Vou explicar para vocês ainda um pouco mais sobre essa conjuntura, mas eu quero explicar para vocês uma entrevista que eu fiz com o Rodrigo Lago, falando sobre, primeiramente, a guerra no PT, a questão do Everton Rocha, que é atual senador, que é do PDT, que era alguém que podemos dizer assim, que fazia parte desse grupo chamado dinistas. No Maranhão, existe um grupo que é chamado de dinistas, aqueles que são de alguma forma aliados do Flávio Dino, que ocuparam cargos no governo Flávio Dino. O Rodrigo Lago é um exemplo, ele ocupou cargos tanto no primeiro mandato, quanto também no segundo mandato, foi secretário de articulação política de Flávio Dino, foi secretário de agricultura familiar, enfim, era um homem de confiança do Flávio Dino. Antes de mais nada, bem-vindo aqui ao canal, eu sou o jornalista Marlon Cauê, fundador do portal Guimarães News. Já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, eu tô olhando todos os comentários, estou vendo que tem gente do Pará, de Curitiba, do Maranhão, enfim, estou tentando responder o máximo todos vocês. Vou deixar meu Instagram aqui também para vocês seguirem lá e me mandar mensagem, mandar conteúdos, pautas para que eu possa trazer aqui para conversar com vocês, e também vou fazer live em breve. Vamos lá? O Rodrigo Lago, ele é um advogado e ele é sobrinho, sabe de quem? Do ex-governador do estado do Maranhão, Jackson Lago. E aí, o Rodrigo Lago, eu encontrei ele no dia que o presidente do PT, Edinho Silva, veio até o Maranhão, na sede do PT, para de fato fazer, depois daquela coletiva, a plenária com o Camarão, para de fato oficializar a candidatura do Camarão, a candidatura do PT no estado. E aí, o que mudou de lá para cá? Várias coisas. A primeira, a CNN, os analistas da CNN, a jornalista Isabel Mega, acho que é assim que é o nome dela, Uribe, enfim, falaram que existia ali uma treta entre Flávio Dino e Carlos Brandão no Maranhão. E aí a Isabel Mega trouxe a informação que a candidatura do Camarão é gestada dentro do Supremo Tribunal Federal, porque conta com o apoio do Flávio Dino. Se essa informação tivesse vindo antes, eu teria perguntado isso também para o Rodrigo Lago. Só veio agora nesses últimos dias. E aí eu entrevistei o Rodrigo Lago, perguntei principalmente sobre essas questões internas do PT, a questão também do Everton Rocha, porque o Lula disse que o Everton Rocha é o candidato dele no Maranhão, assim como a Elisiane Gama. E como eu já expliquei em vídeos anteriores, o PT, pelo menos o Camarão, discorda disso. Pelo menos a galera do Camarão, a galera que apoia o Camarão, discorda disso, tanto é que o Camarão já estava leiloando essa vaga do Senado, porque já tem a Elisiane Gama, e tem uma outra vaga, já estava leiloando, convidando o André Fufuca, que foi ministro do Lula, deputado federal, convidando o Juscelino para fazer a composição também com ele. Enfim, eu quero trazer essa entrevista para vocês darem uma olhada e depois comentar aqui o que vocês acham dessa conjuntura. Hoje o Rodrigo Lago é oposição ao governo Carlos Brandão e está no PSB, que hoje está com Ana Paula Lobato, Otelino Neto, que era do Carlos Brandão e que foi tomado aí por esses políticos. Boa noite, Rodrigo. Marlon Cauê, do portal Marlon Cauê Política. Aqui, deputado estadual Rodrigo Lago. Rodrigo,
está aqui na sede estadual do PT aqui no estado do Maranhão, esperando o presidente do PT Nacional, Edinho Silva, para uma coletiva. Eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a conjuntura política aqui no estado do Maranhão e também sobre o cenário político. Primeiro, hoje existe uma ruptura dentro do PT, muito claro. Aqueles que apoiam o Felipe Camarão e aqueles que apoiam o governo Carlos Brandão. Você acha que, de alguma maneira, há uma solução para isso? Ou há uma esperança de união no campo da esquerda e dentro também do PT? Boa noite. Boa noite. O partido PT sempre foi dessa forma, sempre teve suas divisões internas, suas posições. É um partido altamente democrático, exatamente por isso que tem muitas correntes, muitas forças, muitas opiniões, mas houve um direcionamento nacional que vai encaminhar corretamente, ao meu ver, a candidatura do Felipe Camarão, uma candidatura que rompe um projeto de implantar aqui no Maranhão uma nova oligarquia, o poder familiar, passar de tio para sobrinho, um governo patrimonialista que se apodera do dinheiro, do recurso público para fins particulares. Então o Felipe mostrou nesse período no exercício da vice-governadoria, não renunciou ao cargo e está mostrando que está querendo retomar um projeto vitorioso que foi construído lá atrás, 2013, 2014, com a vitória do ex-governador Flávio Dino, a construção de um grande governo popular e progressista. Então esse é um projeto, a meu ver, correto, é um projeto que nós sustentamos e é um projeto que se demonstrará depois vitorioso também aqui no Maranhão. Rodrigo, o senador Everton Rocha, recentemente, em uma entrevista, ele falou que gosta de você. Você fez uma crítica a ele, né? De alguma forma, ele viu essa crítica, disse que ainda é seu amigo, mas que não concordava com isso. E hoje, o Everton Rocha, ele fala que é o candidato do Lula aqui no estado do Maranhão, certo? A Elisiane Gama é senadora, oficializada pelo Lula também aqui no estado do Maranhão. De alguma forma, tanto o Everton Rocha como a Elisiane disputam uma eleição muito apertada, uma eleição difícil para o Senado, né? E, de alguma forma, o Senado é importante para o presidente Lula. Ainda nessa conjuntura, o Everton Rocha falou sobre a ruptura que aconteceu lá em 2020 e depois que veio acontecendo sucessivas rupturas. De alguma forma, essa ruptura que acontece hoje aqui no estado do Maranhão, que era um grupo do Flávio Dino, que era um grupo do Brandão, enfim, tu acha que isso pode beneficiar o ex-prefeito Eduardo Braz? Acho que sim, mas de fato não há como nós concordarmos com o projeto que está sendo produzido pelo governador Carlos Brandão. Infelizmente o Everton, como foi o que eu disse numa entrevista, num podcast, o Everton foi eleito para ser oposição ao governador Carlos Brandão. Passou o palanque inteiro em 2022 sustentando um perfil do Brandão que a gente não conhecia, que ninguém sabia, o Maranhão não sabia. E de fato o Maranhão reelegeu o governador Carlos Brandão e após a eleição o governador mostrou a verdadeira face que estava sendo revelada pelo Everton. E agora o Everton vem logo depois da eleição e faz uma união por parte dos planos com o governador Carlos Brandão, porque não foi uma união pública, foi uma união silenciosa, que agora está se revelando, mas as duas partes confessam isso. Então me parece que ele errou o papel dele na história, ele deveria ter se posicionado corretamente, ter aguardado, ter respeitado o início do governo Carlos Brandão, e assim que o governo começasse a mostrar os erros que hoje já são públicos, ele mantém a sua posição de oposição, mas ele preferiu o conforto de ir para a base do governo, mesmo sabendo que é um péssimo governo do Maranhão. Perfeito, Rodrigo. Eu considero você um cara extremamente inteligente, eu venho acompanhando teu perfil, as tuas críticas, as tuas análises ao governo. E quando você deu uma entrevista recentemente com o Israel, o Israel fez uma pergunta interessante para você sobre a votação que você fez com o governo em algumas questões, né? E você falou ali que tinha esperança que o governador Carlos Brandão pudesse mudar e não poderia, naquele momento, de alguma forma, votar contra. Enfim, por mais que aquela votação específica que tu falou, a metade ali da Câmara, se não me engano, já tinha votado, enfim, foi uma votação, acho que se não me engano, para aumento de imposto, não foi isso? Para conselheiro. Né? Conselheiro, exatamente, o sobrinho do governador. Enfim, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu recebo muito, assim, dos meus seguidores. E eu queria que tu fosse sincero em relação a isso. Muitos perguntam assim, beleza, se o Felipe Camarão, vice-governador, tivesse ficado e tivesse assumido como governador e tivesse o Brandão lá, de alguma forma, por mais que acontecesse tudo o que está acontecendo agora, o Brandão tivesse feito o que vocês criticam, vocês iriam criticar, de fato? Claro que sim. A minha posição pessoal, que depois se tornou uma posição do grupo, porque eu tentei convencer o grupo a tomar a posição que hoje nós tomamos, que é de oposição clara ao governo Carlos Brandão, decorreu exatamente de vários erros, sucessivos erros. Como eu sempre venho dizendo, você quando faz parte da base de um governo, quando o governo erra, você vai ter que aceitar, porque você faz parte da base do governo e você faz a crítica silenciosa dentro do governo. Então cabia a mim, naquela oportunidade, de fazer uma crítica pontual,
problema foi que o governador nunca escutou essas críticas, nunca aceitou ser criticado. Toda vez que eu fazia uma crítica nos bastidores ao governo, aos erros sucessivos do governo, o governador retaliava a mim. Exatamente em razão disso eu me afastei do governo. O grupo continuou ainda um bom tempo com o governo, mas já sem a minha presença como apoiador do governador Carlos Brandão. Até que finalmente o grupo concluiu que eu estava certo e que era o momento de romper com o governo Carlos Brandão pelos métodos que ele estava aplicando. É isso, Rodrigo. Muito obrigado, meu amigo. Aí, valeu, tamo junto. Valeu.